Muito obrigada. Foi mesmo uma apresentação excelente e ainda tenho muitas perguntas, mas vamos ter que passar à nossa próxima etapa, que é uma mesa redonda que vai ser dirigida pelo Fancione Fonseca. Vou apresentar o Fancione. É psicólogo clínico formado pela Universidade Privada de Angola, UPRA, em 2016. Vive em Angola, Luanda, é casado, tem 3 filhos, trabalha como psicólogo clínico em fórum privado e colabora com o Departamento de Psicologia na Psiquiatria de Luanda há 3 anos. Ele tem como base de trabalho a psicologia humanista, a psicologia holística, tendo como foco casais, jovens e adultos com problemas de transtornos comportamentais, dá consultas particulares e ao domicílio. Passo a palavra, Fancione. Olá, boa tarde, Jasmine. Boa tarde a todos os presentes e mais uma vez, obrigado por se juntarem a nós. Conseguem me ouvir? Ok, vi a Jasmine abanar a cabeça, parece-me que não me estava a ouvir. Conseguimos, Ok, sim. muito obrigado. Ok, então eu vou ser o moderador desta mesa redonda, na qual espero que seja boa, né, e que seja bem discutível, porque trazemos para esta mesa então um tema assim bem quente. Muito bem, vou passar então a apresentar os convidados para a mesa redonda, na qual vou começar com a doutora Salomé Queiroz. Dizer que a doutora Salomé Queiroz é mestre em psicologia, formada pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com especialização avançada em psicologia escolar e educacional pelo Instituto GRIP. Em 2013, abraçou um projeto na capital angolana, Luanda, e integrou a equipe de formação da ONG, Agência Piaget para o Desenvolvimento, num projeto Educação para a Cidadania, no Capalanca. Este projeto reforçou a sua paixão pelo trabalho com crianças, jovens, famílias e profissionais da educação. Desde então, desenvolveu intervenção individual e em grupo com crianças e jovens nos seus desafios de crescimento e aprendizagem contínua. E é formadora e consultora parental e de profissionais da educação em contexto escolar e clínico. Acredita em equipas multidisciplinares, pelo que desenvolve o seu trabalho em parceria com vários intervenientes e diversos profissionais. Doutora Salomé, boa tarde, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu. Boa tarde a todos. Obrigado. Passo a seguir a apresentar a doutora Natália Mendes Maia. Dizer que a doutora Natália Mendes Maia é nutricionista, formada em 2012 pela Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Trabalha como nutricionista em Angola desde 2013 e em 2017 entrou para a área clínica. Atende e consulta todas as idades, mas tem uma grande paixão e afinidade em atender e ajudar mulheres que queiram emagrecer ou melhorar a sua alimentação. Ela acredita que uma alimentação saudável não precisa de ser dispendiosa, ou seja, para ela, mesmo com poucos recursos, pode-se ter uma alimentação saudável, rica e equilibrada. Doutora Natália, boa tarde, seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos, muito obrigada eu pelo convite. Obrigado. Apresento a seguir a doutora Diane Domingos.
Dizer que a doutora Diana Domingos é fundadora da Clínica Reabilitar Diversidade, licenciada em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. É especializada em reabilitação neurológica, modelo BOBAT, certificada em atender crianças com atraso no desenvolvimento e atendimento de crianças autistas. Formadora de pais, educadores e cuidadores de crianças com necessidades educativas especiais. É certificada em adaptação curricular e é vice-presidente da mesa de Assembleia da Câmara representativa dos profissionais de diagnóstico e terapêutica de Angola. Doutora Diana, boa tarde. Seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado a nós. Apresento, por último, a doutora Moalwa Costa. Dizer que a doutora Moalwa Costa é terapeuta clínica infanto-juvenil no Centro Comunitário na área de Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, onde também exerce como profissional de saúde mental numa escola primária local, com experiência em tratamento de saúde mental há mais de 17 anos. Tem como foco perceber o contexto sociocultural da criança ou jovem e o impacto disso na sua dinâmica familiar, de forma a promover o bem-estar do indivíduo e da família, bem como a integração deste na comunidade em que vive. No seu trabalho, coordena e colabora com profissionais de outras disciplinas em todos os aspectos de tratamento de qualquer indivíduo, independentemente da idade. Doutora Moalwa, boa tarde. Seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela oportunidade e muito boa tarde a todos. Obrigado. Muito bem, então, assim está constituída a nossa mesa. Mais uma vez, obrigado a todos por aceitarem o nosso convite. Vou então agora fazer o lançamento do tema e uma breve introdução ao tema para então podermos entrar dentro do conteúdo. Nesta mesa hoje vamos abordar as barreiras da intra- e interdisciplinaridade em Angola. Este vai ser o tema da nossa mesa redonda hoje, e na qual vamos discutir e procurar perceber mais do que este tema nos quer dizer. A intra- e interdisciplinaridade está relacionada com a maneira como trabalhamos, lidamos ou nos relacionamos com nós mesmos e com outras pessoas ou áreas do saber fora da nossa área de atuação. A intra- e interdisciplinaridade em Angola, hoje aqui nesta mesa redonda, remete-nos a uma grande e profunda reflexão sobre como anda, por exemplo, a psicologia e a interação entre os psicólogos, mas também chama-nos a atenção sobre como tem sido a nossa colaboração com as outras áreas do saber e que dificuldades têm se enfrentado nesta temática. Está, então, lançado o nosso tema e gostaria que intervissem a qualquer altura, a qualquer momento, só lembrar que cada pessoa tem até 2 a 3 minutos e nada mais do que isso para poder intervir, e pode intervir à altura e o momento que quiser, e eu vou alertando acerca do tempo. Está então assim aberta a nossa mesa.
Ok. Então, o que é que queremos falar? Queremos falar do que é uma dinâmica de trabalho coletivo. Eu acho que foi a Tchela que na última apresentação da Evanilce mencionou a dificuldade que é de trabalho entre psicólogos e psiquiatras. Acho que foi a Tchela e a Nice, as duas. E é importante que, quando nós estamos no campo da psicologia, tenhamos consciência de que o cliente é o foco da nossa intervenção. É o cliente. Portanto, é importante ouvir a voz e a escolha do cliente para podermos, então, fazer um plano de tratamento que seja não apenas focado no cliente, paciente, mas também que ele invista, não é, o seu tempo e a sua contribuição no desenvolvimento deste plano. De outra forma, acho que não temos tanto o envolvimento deles e o investimento deles no processo terapêutico. Bem, nós estamos a falar aqui da colaboração entre profissionais. E a colaboração, para mim, tem duas grandes dimensões. Uma mais técnica, portanto, que cruza áreas de saberes, e outra mais relacional, que cruza relações entre pessoas. E estas duas dimensões acabam por facilitar em alguns momentos as nossas parcerias e as nossas colaborações, e noutras vezes nem tanto. Então, para mim, o importante é nós reconhecermos e validarmos os saberes de cada um, as experiências de cada um, e conseguirmos agarrar no que é positivo, no que nos alarga horizontes, no que nos faz crescer em equipa, com o tal foco que a Malva falou muito bem, no cliente, porque esse é o nosso objetivo principal, é cuidar do nosso cliente em parceria com outros. Porque a criança ou o adulto entra na clínica, não é? no nosso gabinete, mas ela vive em contexto, não vive fechada no nosso gabinete. Portanto, esta articulação entre profissionais e contextos garante o nosso sucesso e o bem-estar de quem nós estamos a tratar. Muito obrigado. Posso? Sim, faz favor. Completando aquilo que as minhas colegas do painel falaram, é importante sim olharmos que o nosso foco é o cliente e paciente, e quando olhamos o nosso foco como cliente e paciente, devemos lembrar que ele é um todo. O ser humano é um ser, ele é biopsicossocial. Então, só com esta definição nós já sabemos que engloba várias ciências do saber. Aquilo que é contexto, aquilo que é barreira no nosso dia a dia, eu também divido assim: pessoa, ambiente e ocupação. Nós encontramos barreiras na interdisciplinaridade por conta de, primeiro, o profissional, de não estar muitas das vezes capacitados, então acabo tendo um preconceito em abordar com outros colegas. Tenho barreiras, ainda falando com relação à pessoa, tenho barreiras com relação à família, que muitas das vezes o próprio paciente não permite que haja esta inter e multidisciplinaridade. E quando falo de contexto, falo de fluxo. Lembrando a experiência que tive de 11 anos em uma clínica credenciada, sem querer fazer publicidade, mas pronto, a Girassol. Uma das maiores barreiras, para além de ser em pessoas, era o fluxo de pacientes, o fluxo dos serviços, que dificultava que ocorresse então esta interdisciplinaridade. E a outra questão que me remete é a ocupação. As tarefas, a complexidade das tarefas, as complexidades daquilo que o paciente nos traz, e nos faz, claro, lembrar
que ele junta várias áreas de saber. Então, sim, é um tema bastante, acho que temos muito para aqui abordar, e eu gostaria de também lembrar, não sei se eu estou a passar o tempo, gostaria também de lembrar daquilo que é cultura. O que é cultura cá em Angola? E por isso é que vem ali a questão dessas barreiras interdisciplinares. Existem áreas que não convergem. A área médica, ela separa-se da área, digamos, dos terapeutas, dos psicólogos. E existe ali uma questão de credibilidade. Então, ali vai... credibilidade não, créditos, só pôs-me agora o termo, que se o médico é tão médico que não tem por que consultar, é assim que eu sinto e o que eu senti na prática, consultar as outras áreas de saber. Então, acho que se calhar mais lá para frente poderemos abordar, mas sim, fazendo menção que as minhas colegas de painel disseram que sim, o nosso foco é o cliente, o nosso foco é o paciente, e ele não é propriedade nossa. Acho que este é que deve ser, antes de discutirmos relações pessoais, o foco é ele, o foco é o paciente, e é discutir, eu costumo dizer, discuta-se ciência, não aspectos pessoais. Obrigada. Obrigado. Mais intervenções? Eu costumo dizer que a nutrição e a psicologia são irmãs, né? Principalmente na área que eu gosto de atuar ou de atender, que é o emagrecimento de mulheres. É muito comum essas mulheres terem algum fator psicológico associado, seja ansiedade, seja depressão antiga ou mesmo a acontecer agora, ou recorrente, ou a questão de várias coisas, principalmente depressão. A depressão é a mais comum, e a ansiedade. Então, eu costumo dizer que a nutrição e a psicologia são irmãs, e não poderia ser diferente, né? São especialidades que andam juntas, e eu costumo sempre, quase sempre, né, recomendar psicólogos, faço isso. E também dizer, como a doutora Diana aqui disse, um dos grandes problemas que eu tenho no hospital onde eu trabalho é a questão do fluxo, né? Então, tu recebes hoje uma paciente que claramente tem algum distúrbio psicológico, tem uma depressão, tem uma ansiedade muito elevada, e tu passas para o psicólogo, só que o nível de marcações que aquele psicólogo, que o departamento tem, é tão grande que ela só consegue uma consulta daqui a 2 meses, por exemplo, né? Então, ela vai para a consulta depois de muito tempo, acaba perdendo o interesse, a vontade, né, de fazer aquela consulta. Depois tem a questão dos estigmas, que também foram falados aqui. Então, ela vai para casa, ela diz, não, a doutora pediu para fazer consulta de psicologia, e a família intervém, diz, não é necessário, isso é coisa dos brancos, dos ricos e tudo mais. Então, são muitos os pacientes que se perdem por causa desse fluxo, né? Mas também é bem verdade que alguns médicos e outros especialistas não têm esse tipo de abordagem, e acaba por dificultar aquilo que é realmente o paciente, aquilo que é realmente o mais importante. Ele acaba por não ter um desfecho ou uma situação realmente solucionada, porque depende da intervenção de vários especialistas que não chegam até ele, por ele não conhecer e pelos especialistas não recomendarem, não se recomendarem uns aos outros, né? Muito bem, Natália. Eu acho que com o que acabas de dizer, e aliás, o que todas vocês, a Salomé, a Diana e tu acabam de dizer, vem um bocadinho com tanta falta de conforto que as pessoas têm nos especialistas, não é? E parte disso, eu penso, que é também nós não conhecermos um bocadinho da dinâmica que é o nosso trabalho, não conhecer o que é que os outros fazem. Portanto, ainda nós hoje estamos focados na psicologia, porque é o foco desta conferência, não é? E ouvimos muitas vezes, eu acho que ontem mencionou-se isso algumas vezes, confundir-se entre psicologia e psiquiatria. São 2 áreas completamente diferentes, são paralelas, sim senhora, podemos trabalhar juntos, mas não é a mesma coisa, não é? Então, entendermos o que uns fazem, a necessidade que isto impõe, não é? Em como é que nós vamos tratar cada pessoa que chega a nós, é muitíssimo importante. Portanto, estudo, está-se a falar do estudo, acho que a Lisandra falou muito de estudo em termos de autocuidado, é também isso.
Portanto, eu saber quais são os meus limites, eu saber que eu não posso fazer o trabalho que a doutora Natália vai fazer, eu não posso fazer o trabalho que a doutora Diana vai fazer, e assim como outras especialistas que estão por aqui conosco, e até entender, por exemplo, que eu, tanto na minha biografia, vocês ouviram, eu trabalho com crianças e jovens, né, a maior parte do tempo, posso trabalhar sem senhora com adultos, mas eu posso limitar-me. Neste momento não estou a trabalhar com adultos, não é? E então, sendo assim, se algum adulto chegar a mim, eu sei que eu não posso trabalhar com esse adulto, eu vou então orientá-lo ou orientá-la aí para o especialista certo. Quando temos isso em mente, eu acredito que as coisas fluem um bocadinho mais e há aí a necessidade então de nós fortalecermos estes laços, principalmente por causa da ética, não é? A ética na nossa área de atuação, e respeitar então também o trabalho que devam fazer os outros especialistas. Estamos a falar de papéis, não é? Ai, desculpem. Estamos a falar de papéis, porque nestas equipas todos os intervenientes cumprem papéis. Por exemplo, temos aqui uma nutricionista que consiga fazer um bom despiste de alimentação, de perturbações alimentares, vai nos ajudar a nós encontrarmos um cliente com uma perturbação alimentar. Mas para isso é preciso que essa nutricionista tenha tido contacto, se calhar, com outros profissionais para estar alerta de outros sinais. Ao contrário, como eu, que enquanto psicóloga, se eu tiver uma criança ou um adolescente com sobrepeso, eu tenho que estar alerta, não é? Para poder encaminhar para a nutrição. Portanto, e nós aqui, para além de nós estarmos a falar de papéis, nós estamos a falar de corresponsabilidade. Nós temos que nos comprometer, temos que trabalhar em compromisso e em equipa para conseguirmos esta perspectiva mais holística, não é? E de atuarmos nas diferentes áreas. E eu gostava aqui de já saltar, dar um pulo em frente na divergência de ideias que às vezes criam entre profissionais, não é? Entre profissionais da mesma área, e para isso é que existe a discussão de casos. Trabalho com outros psicólogos que não temos a mesma opinião, não temos a mesma forma de atuação, mas conseguimos compreender e discutir métodos de intervenção, diferentes escalas de avaliação, e conseguimos até complementar o trabalho uns dos outros. E com os outros técnicos que não são da minha área também enriquecem a minha visão e acabam por me fazer crescer enquanto profissional. E esta abertura, para mim, o facto deste compromisso e de ter alguma modéstia também, de que eu não sei tudo. Aliás, eu estou sempre a fazer especializações e eu, se pudesse, passava a vida a tirar cursos, só que não tenho tempo para isso, não é? Mesmo o próprio fluxo de clientes que estávamos há pouco retira-nos o tempo que nós temos que ter para reunir em equipa. Se eu acompanho uma criança que está numa escola, que está numa família, que tem diversos cuidadores, que às vezes até passam por babá e motorista, portanto eu tenho que conseguir reunir com a babá, com o motorista, com a escola, com a professora titular, com a diretora pedagógica, com os pais, às vezes são divorciados, madrastas, padrastos, irmãos. Portanto, toda esta articulação também de horário torna-se muito complicado. E isto que eu ouvi toda a conferência até agora vai também tocar naquela culpa que nós temos que arranjar uma forma de reunir. E às vezes estamos às 21, como eu estive ontem a falar com uma professora de um menino meu. Eram 21, eu já devia estar a descansar, não é? Mas não há mais tempo. Portanto, e esta também, para mim, é uma barreira, é a falta de tempo, porque somos muitos a ter que articular ao mesmo tempo. E eu que estou muito mais focada na criança e jovem, não trabalho com adultos, sinto muito isto. Temos que fazer muito esforço. Estou-me a alargar, não é, Fransoni? Desculpe. Não tem de que, eu vou dando sempre um sinalzinho. Sim. Muito bem, obrigado. Olha, levantou aqui uma questão muito pertinente que a doutora Diana, que era a questão de barreiras por incapacidade profissional. Eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre isso.
quando é que a minha incapacidade pode se tornar uma barreira para dar ajuda a Salomé ou para dar ajuda à doutora Diana ou a um outro profissional? Bem, quando falei da barreira ou esta incapacidade profissional, aí nos remete também a uma outra questão que eu gosto muito e é bem profunda, que é a falta de humildade intelectual. E eu acho que nas entrelinhas foi falado. Eu muitas das vezes não reconheço a minha limitação, eu não vou à procura de conhecimento, então eu não, ainda que eu tenha dificuldade de abordar ou de tratar este paciente com efetividade, eu não tenho a humildade intelectual de procurar o colega, de dizer que eu não sei, dizer que eu estou com dificuldade e qual seria a melhor atuação. Porque o que nós temos, o risco também da nossa profissão, nós esquecemos que nós não nascemos doutores, não temos o DR ali à frente, não, eu sou a Diana, filha da Dona Maria, Sr. Tambo, tá? Então, eu não sou, não nasci doutor, não nasci doutora, não nasci formada. Então, mas nós nos envaidecemos, eu falo sempre isso, andamos com as batas, com os saltos nos corredores, então já me vesti de doutora, então não consigo chegar ao meu colega e dizer que eu não sei, pode ajudar-me nesta situação, e acabamos mutilando famílias, isso é que dói. Eu que trabalho também, a maioria parte daqui também das colegas de painel, trabalham com crianças, e é o que eu digo, não vamos mutilar, principalmente quem trabalha com a primeira infância. Sei que não é admitido em qualquer uma das etapas, mas eu acho que a responsabilidade é muito mais acrescida na primeira infância. Então, quando eu falo dessas barreiras, é exatamente, eu sei que eu não procuro, porque nós somos muito, falando culturalmente, nós somos muito reativos. Eu sei que eu não estou à procura de conhecimento, não faço esforço de todos os dias me capacitar, procurar melhorar, vivo apenas a levantar as mãos que eu não sou reconhecido. Isso eu falo porque, digamos, o médico, ele não precisa mais lutar para ser reconhecido, para ser respeitado como médico, sendo bom ou mau. Agora, a nossa classe, sem aqui minimizar, que por favor interpretem bem, ainda muitas de nós e muitas classes ainda lutando para espaço, porque a sociedade não sabe o que faz, não sabem por que existe. Eu própria já fui chamada várias vezes doutora brinquedos, porque vão para as terapias e são brinquedos, e já perguntei várias vezes aos papais se a criança encontrasse um esqueleto na minha sala, ela ia querer voltar. E de vez em quando precisamos fazer esse choque de realidade, mostrar que nós estudamos anatomia, fisiologia, mas estamos ali para intervir a nível da criança, não nos papás. Então, quando abordei sobre esta questão desta barreira de falta de conhecimento, é porque muitas das vezes ficamos na linha de conforto, não procuramos nos especializar, não procuramos nos informar, e claro, eu fico com vergonha de falar no auditório onde tem médicos, onde tem outros especialistas, e nós esquecemos que se eu sou terapeuta ocupacional, ainda que eu vou falar para cirurgiões, vou falar para psicólogos, vou falar para qualquer, mas eu devo confiar naquilo, porque eu é que sou a terapeuta ocupacional, eu me formei, então sou mais terapeuta ocupacional, podemos dizer assim, bom senso, do que qualquer cirurgião aí, porque, ou seja, ele não é terapeuta ocupacional. Então, ok, desculpa, mas para dizer que, agora perdi-me por conta do tempo, vou dar tempo. Mas olha, eu aumentaria também, a Diane, que esta insuficiência, eu acho que nota-se muitas vezes como pais, não é? Porque se nós estamos a ver, como já se falou este fim de semana inteiro, receber um diagnóstico de saúde mental não é fácil, não é? E, portanto, nós estamos a falar de diagnóstico de saúde mental, como pode ser uma outra coisa. Portanto, a interdisciplinaridade ou a colaboração, pelo menos no meu ponto de vista e na minha experiência, não é apenas com profissionais da saúde, né? Eu acho que no nosso contexto de Angola ainda continua a ser muito, mas nós podemos muito bem, dependendo do estado
clínico da pessoa, podemos intervir, portanto, a Salomé falou muito bem das escolas e acho que a Diane também falou muito bem das escolas e o nosso contributo como psicoeducação dos pais e psicoeducação das escolas, portanto, trabalhamos com as escolas, podemos trabalhar com os serviços, com os trabalhos, né? Mesmo em termos dos pais, o stress que os pais trazem ou que sentem quando os filhos têm certos diagnósticos. Portanto, a Diane, por exemplo, trabalha com crianças com certos diagnósticos e o tempo que os leva a irem para este tipo de consultas e até mesmo o que a Salomé mencionou há bocado, portanto, ela tem que entrevistar um bom número de pessoas, essa agenda tem que ser gerida por alguém, alguém da família, não é? E esta pessoa se pode sentir estressada ou como se fosse demasiado o peso sobre os seus ombros. Então, é nós, como profissionais, qualquer que seja a nossa área, até advogados, em termos de divórcios, como mencionou a Salomé, temos e podemos muito bem contribuir nesse sentido, em fazer dessas linhas flexíveis, né? Para que as pessoas sintam-se à vontade de chegar até nós com um certo nível de conforto e conseguirem aceitar, então, estes diagnósticos. Um diagnóstico de saúde mental não é fácil, qualquer que seja. Portanto, nós já falámos hoje as justificativas que ouvimos por causa das nossas limitações culturais. Né? Mencionou ontem a Nídia como a primeira apresentadora o facto de a psicologia ser mas muito miúda ainda em Angola. Né? Então, estas conferências que nós vamos tendo, essas conversas que nós vamos tendo, é dar mais pedalada, realmente, não apenas a psicologia, mas estamos aqui, pelo menos, 3 áreas, e tem aqui na nossa audiência pessoas de outras áreas, portanto, temos advogados, temos arquitetos e para ir além, e é nós sabermos, dependendo do trabalho que nós vamos fazer, trabalhar com estas áreas a ponto de integrar, então, o indivíduo, seja ele criança ou adulto, para o seu contexto, né? Não apenas no contexto familiar, mas também no contexto da comunidade e sociedade em geral. Só para finalizar, se calhar, dizer também que às vezes essa incapacidade, né, pode não ser tanto incapacidade, mas desconhecimento. Pelo menos na minha profissão como nutricionista, quando eu comecei a trabalhar no hospital, eram poucos nutricionistas, ainda somos, na verdade, porque é um hospital grande, mas a barreira principal que nós encontramos era que a maior parte dos outros profissionais não sabia exatamente o que o nutricionista fazia, né? Aonde é que ele se encaixa aqui no hospital. Então foi algo que nós, ano após ano, fomos mostrando, né, como é que nós iríamos intervir, e nós íamos lá, conversávamos com os médicos, pedíamos uma informação por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia, detalhar, né, como é que foi a cirurgia e tudo mais. E eles foram vendo também que com a nossa intervenção, o paciente recuperava muito mais rápido, né? O paciente não entrava em uma desnutrição tão rápido ou tinha melhora nos sintomas. Então, com isso, eles foram vendo que não, realmente a nutrição faz falta aqui, né? Hoje em dia, os médicos, eles vão à nossa procura, né? Eles chegam lá, não, doutor, eu preciso que veja esse meu paciente. Nós, quando entramos geralmente numa enfermaria, é uma festa, ai, doutora, ainda bem que estás aqui. Acaba sendo muito, muito assim. Então, muitos às vezes não fazem essa transferência de paciente, ou essa referência, por não saberem exatamente o que o profissional ou como o profissional vai ajudar. Daí também o interessante de haver essas conferências, mesmo entre psicólogos ou entre várias outras especialidades, não só para nós sabermos o que cada profissional faz, mas também que profissionais são, né? Para quem é que nós vamos recomendar. Por exemplo, se no meu hospital não tivesse uma psicóloga, aonde é que eu iria recomendar o meu paciente? Eu ia dizer, ok, tu precisas de ir a um psicólogo para te ajudar com isso, isso, isso. E o paciente geralmente pergunta, ok, quem é que a doutora recomenda? Aonde é que eu vou? Tá? E depois tem a questão, né? Por exemplo, a doutora Malua disse que geralmente atende crianças e adolescentes, né? Adultos, nem por isso. Então, eu saber que ela não atende adultos, eu já não vou recomendar um adulto para ela. Né? Isso também acontece muito na nutrição. Pronto, hoje em dia, por nós sermos poucos no hospital, acabamos por atender todo o hospital, mas o ideal seria que tivesse uma nutricionista para cada área, né? Assim, eu também, como profissional, consigo me aperfeiçoar cada vez mais naquela área onde eu estou a atuar, porque
O que geralmente acontece nas consultas de nutrição é: entra um paciente diabético, sai, entra um paciente com problema renal, sai, entra um paciente que quer emagrecer, sai, entra um paciente que quer engordar. Então, são muitas patologias, a pessoa tem que trocar de chapéus a cada consulta, né? Então, quando há essa padronização, quando há um nicho para o profissional, acaba sendo muito mais fácil. E saber que profissionais é que atendem certas faixas etárias ou certas perturbações ajuda bastante, porque ele com certeza será muito mais assertivo, né, na resolução do problema daquele paciente. Muito obrigado, obrigadíssimo mesmo. No contexto concreto de Angola, vocês que estão ali do outro lado, como profissionais, existe ou não este intercâmbio entre profissionais? Já bateram as vossas portas por outros profissionais? Vocês já foram bater as outras portas? Já atenderam um paciente e viram, não, isto aqui comigo não vai funcionar, tenho que levar naquela porta. Já tem acontecido? Como é que tem enfrentado as barreiras concretas no que toca ao intercâmbio entre profissionais? Então, eu vou aqui pegar ainda na questão do isolamento que a Natália está a falar. Eu acredito que nós estamos e trabalhamos de forma muito isolada em Angola. Somos poucos, estamos muito distribuídos, muito e pouco distribuídos ao mesmo tempo. E vou dar este caso muito específico e pessoal também. A doutora Diane, eu conheci na preparação desta conferência, mas na verdade já tinha ouvido falar muito bem do trabalho dela. Por outra técnica, que era terapeuta da fala, de outro instituto e de outro local. O que é que acontece aqui? Essa mesma técnica diz-me, olha, podes encaminhar para esse local, porque é um sítio de confiança. A partir desse momento eu já encaminhei meninos para lá, mas eu ainda não tive a oportunidade de me deslocar ao local onde a doutora Diane trabalha, para ir conhecer. Eu ainda não tive sequer o contacto dela telefónico para eu lhe conseguir ligar e dizer, olha, estou a enviar meninos para si. Portanto, o isolamento para mim e o distanciamento dos serviços é uma das barreiras que eu sinto e que eu às vezes acabo por colocar-me a estudar para ter a possibilidade da discussão de casos. A última especialização para mim foi o maior ganho, foi a possibilidade de discutir casos. Portanto, há colaboração sim em Angola, ainda não é ideal, não sei se alguma vez nós vamos ter, porque eu não conheço sítio algum deste mundo que a colaboração ainda seja ideal, portanto estamos todos à procura dessa colaboração, mas acredito que ações como estas, projetos que incluam diferentes profissionais, vão nos permitir este conhecimento e localizar pessoas. Onde é que estão? Onde é que está a nossa rede de suporte? Olha, o meu contexto não é de Angola, mas ouvindo a Salomé falar, portanto, uma das coisas boas que o Covid trouxe, aliás, o facto de que estamos aqui, nós, é um dos ganhos do Covid, né? E com isso, então, nós podemos muito bem trazer esta possibilidade para esta colaboração de agora adiante, né? Quanto ao que já passou, portanto, o que nós vimos estando a fazer até agora, sabemos que há muitas barreiras. Eu nunca tive interação, mas ouço as barreiras que são, tanto este tipo de tentativa, não é? De referir pacientes, clientes para alguém, as pessoas recebem e não recebem, e depois, ainda que recebam, não há, então, aquela ponte entre o novo profissional e profissional que referi. Idealmente, pelo menos na forma como eu trabalho até aqui, esta ponte pode ser feita, não necessariamente pessoalmente, mas pode muito bem ser feita virtualmente. Eu sempre fiz, mesmo antes do Covid, sempre fiz virtual, portanto, fazer videoconferências, fazer chamadas, participar de conferências de equipa, onde nós estamos a discutir um caso, portanto, o paciente específico, por exemplo, a Salomé falou de ter que incluir o motorista, a babá, e não sei quantos, portanto, trazer todos esses à mesa, uma única pessoa
junta aquelas pessoas que são pertinentes para o paciente e o profissional junta todos os profissionais. Então, dependendo dos horários em que concordam, trazem as duas equipas. E então, aí, idealmente, funciona, mas claro que com os egos, com as dificuldades de entendimento, há ainda barreiras, porque depois tem aquelas pessoas que têm uma perspectiva completamente diferente da nossa e que não aceitam, por vezes, a nossa posição na conceptualização do caso, não é? Obrigado. Posso? Sim, Posso faz favor. Sim, aumentando um pouquinho o que a doutora Salomé disse e a doutora Maluá, realmente, e indo um pouquinho lá para frente, que é importante nós termos aqui em mente o quanto tempo o paciente leva neste fluxo para chegar ao profissional. Ainda há dias eu tive também uma certificação que foi dito que para a criança ou para o paciente, principalmente pais de crianças autistas ou com outros transtornos na primeira infância, muitas das vezes levam 2 anos para ele chegar até ele já passou por aqueles. Eu até brinco que os nossos pacientes fazem shopping de médico. Trazendo aquilo que é um pouco a nossa prática e falando um pouquinho da minha prática e o cuidado de nós termos, de olhar mesmo a criança como um todo. Tenho uma criança recentemente que recebemos em consultório, que tem todo o quadro, déficit de atenção, atraso nas habilidades comunicativas, tivemos uma grande dificuldade em termos de vinculação. Mas era uma criança com muita dificuldade de autorregulação e o tal cuidado de nós não ficarmos presos naquele checklist que nos diz o livro, acho que tem isso, e liga aquela nossa lâmpada, mas sempre olhar como um todo, para dizer que o grande problema daquela criança era obstipação. Quando mandei a criança para nutricionista, a criança ficou funcional. Se eu ficasse fixa na minha área, não, é isso. Ele tem, pronto, está com traços de autismo, ou deve ser TDAH, vamos mandar para neuro, vamos... E, claro que sim, ele apresenta ali algum atraso em várias habilidades, mas o ponto-chave, o maior problema daquela criança, porque a ponta do iceberg para os pais, falo sempre da ponta do iceberg, era, não, ele está com dificuldade da fala, ele está com isto, ele não se autorregula, mas, digamos, uma criança que, afinal, que todas as vezes que tivesse que fazer as necessidades maiores ou fazer o cocô, tinha que usar o bebejal. Só apercebi-me que, porque normalmente nos primeiros instantes é solicitado que os pais entram para fazer a própria regulação da criança. Agora, desde o momento que nem o pai nem a mãe consegue regular esta criança, e na investigação foi visto que o maior problema era a obstipação. Então, o nosso cuidado e aquilo que a doutora disse, que é mesmo a doutora Salomé disse, e a Maluá também disse, que é mesmo muito sério, de nós olharmos eu falo sempre também de nós não nos envaidecermos. Tem vezes que estamos a olhar para aquele problema, mas este não é o grande problema da criança. Então, nós precisamos sim olhar como um todo. E a outra questão também, o que a Natália disse, muito bem dito, é não sabermos o que o outro profissional faz. Há dias, eu acho que por isso que eu estou nervosa neste tema, porque é muita coisa a falar, porque há dias recebi, desculpa a expressão, um disparate de um neuro que me escreve, não, este menino tem 2 anos e não precisa fazer psicopedagogia nem psicologia, porque isso é só aos 7 anos. Ok, até fico, sério, eu estou nervosa mesmo, estou nervosa porque é muita questão vista na prática. Eu digo, ok, pelo menos não saiba, encaminha, erre por excesso, assim como 90%, isso me revolta, sério, 90% das mães, mamães, nós sabemos, vamos lá falar da plasticidade cerebral, das janelas de oportunidades para, eu costumo dizer, do ataque, desculpa, já vou terminar.
E, mamãe, mas não sentiu nada ao dar de mamar, ao envolver-se na criança? Ai, doutora, eu sempre achava que alguma coisa não ia bem, mas a pediatra disse para esperar o tempo. Não é 1, 2, 3, 4, 5, não. 90% de vezes. Isso para mim é revoltante. Então é um tema que mexe muito comigo. Ainda a Tchela teve que me travar porque eu fiz um monte de slides. Não, espera aí. Não, é para todo mundo falar e tal, mas eu nem sei se eu vou conseguir sanar todas as minhas inquietações aqui, mas mais uma vez, obrigada. Estou a me exceder. Obrigado pela intervenção. Sónia, posso só acrescentar aqui uma Sim, coisa? por favor. Porque o discurso da Diana, pronto, eu acho que estávamos todos a abanar a cabeça, que eu vi, portanto é partilhado, é um sentimento partilhado por todas nós e por todos, e certamente por outras pessoas que têm a câmara desligada, mas nós estamos a falar dos diagnósticos diferenciais, que nós precisamos de apoio. E quanto, por exemplo, uma última experiência que eu tive recente, eu recebi uma criança de 3 anos e 3 meses, apliquei escalas e, na minha visão, depois de estar a aplicar escalas de avaliação, ele enquadrava numa perturbação de espectro de autismo. Até que ponto é que eu posso fechar um diagnóstico sem recorrer a uma equipa? Não posso. Não posso porque eu não sei se aquela criança ouve bem. Ele não olha para mim quando eu chamo o nome dele. Será que ele ouve bem? É preciso que ele vá fazer exames de audição. Ele tem estereotipias. Será que está associado ao espectro de autismo ou é só apenas e enquadrar-se-á numa perturbação motora? E nada tem a ver com uma perturbação de comunicação. Linguagem está atrasada, vai para uma terapeuta da fala. Portanto, o que a Diana está a falar é de diagnóstico diferencial, que depois podem existir comorbidades ou não é? Em diferentes aspectos de diagnóstico, e às vezes nem se fecham este diagnóstico, nem se fecha este diagnóstico. E então, o que revolta a Diana e muitos de nós é, num papel, às vezes nem um relatório, às vezes nem especificam quais são os critérios de avaliação utilizados, fecham diagnósticos à toa, como se diz aqui, carimbam a criança, carimbam o jovem, e agora vamos seguir assim, não precisa disto, precisa daquilo, e vai ter com a primeira coisa que nós também estávamos a falar, que é nós colocarmos numa situação de vulnerabilidade para com outros técnicos e dizer, eu não estou a conseguir perceber, porque nós temos momentos desses que não conseguimos fechar diagnósticos e que temos que traçar perfis. E temos que recorrer a outros técnicos para traçar perfil, até porque o mais importante nem é carimbar a criança com diagnóstico ou adolescente, é perceber os pontos fortes e os pontos fracos e como é que esses pontos fortes vão ajudar a que os pontos fracos enalteçam e criem o bem-estar na pessoa, na criança e no adolescente e na própria família e no próprio contexto escolar, que muitas das vezes também não sabe lidar com aquela criança ou com aquele jovem. Portanto, eu queria acrescentar isto, a importância da articulação e do diagnóstico diferencial. Eu poderia dizer, Salomé, que dentro do que Salomé acaba de dizer, a importância de nós percebermos que, para além de haver um diagnóstico, portanto, se eu ponho um diagnóstico a uma criança aos 2 anos, certamente que aos 10, tem que haver uma reavaliação, não é? Portanto, essa criança não pode ficar com aquele diagnóstico apenas que começou aos 2 anos e chegamos aos 16, 17 anos, ninguém mais avaliou. Portanto, e é este conhecimento. Portanto, a nossa educação contínua é muito importante, número 1, que é um dos temas que eu estou a ouvir aqui, não é? Mas, para além disso, é também nós trazermos estes fóruns para trazermos vários especialistas e continuarmos a falar. Eu vi no chat uma conversa, penso que foi a Tchela que mencionou, e muito bem, obrigada Tchela por lançares esta semente, que vocês ouvem muitas vezes dizer, que é a semente de, portanto, também temos tanto os testes, as avaliações e tudo mais, a serem feitas, mas de um contexto, que vieram de um contexto completamente diferente do nosso, que é importante nós começarmos a pensar também a nós como angolanos, nós como africanos, e começamos a desenvolver então avaliações dignas
de poderem trazer, se calhar, uma realidade um bocadinho diferente daquela que dá quando nós usamos testes padronizados fora do nosso contexto angolano e africano. Não é? Obrigado. Queria levantar aqui mais uma questão que a doutora Diane gosta muito de pegar, e muito sinceramente eu gosto também, porque quase que se vê em todos os sítios onde você vai, para os hospitais públicos, privados e tudo mais, é exatamente isso. Eu estava aqui a pensar eu comigo, 5 anos na carteira para fazer medicina, para fazer psicologia, não é fácil, então um pouco de vaidade também, às vezes em quando é muito bom. Só que, no entanto, muitas vezes isso é um pouquinho excedido. E depois vem ali a questão em que o profissional está mais preocupado com ele mesmo, com a aparência dele, conforme já disse a doutora Diana no princípio, e muito bem, com a sua bata, com os seus sapatos, com as suas botas. Eu queria perceber a vaidade e o orgulho no profissional. Até quando isso pode servir de entrave? Até quando isso pode ser uma barreira para este mesmo e procurar ajuda do outro profissional, ou os outros profissionais virem ter com ele para procurar ajuda? Por favor. Ok, eu devia Salomé tirar depois, mas eu vou dizer uma coisa, Fransoni, a vaidade, e a vaidade nos títulos principalmente. Portanto, nós, angolanos, temos a vaidade mesmo de estilo, em termos de vestimenta, né? Para além da vaidade de títulos. Títulos são títulos. Eu ontem disse, o meu tempo, portanto, tu podes ter 5 anos, 10 anos, 20 anos de experiência e não teres nada para contribuir para o trabalho do indivíduo se tu não tiveres o indivíduo em mente e que não trabalhas eticamente dentro da tua área de atuação. Portanto, a colaboração vem, como eu disse no início, quando eu percebo que o cliente não é meu. O cliente é um indivíduo que eu recebo com o objetivo de eu tratar, e eu vou tratar sob a minha perspectiva de atuação. Mas quando eu olho para o indivíduo, como disse a Salomé há bocado, ele vem para 1 hora, 2 horas ter comigo, mas ele tem toda uma vida fora do contexto em que eu estou a vê-lo, não é? Eu já vi clientes mudos, completamente mudos, crianças completamente mudas em frente a mim, numa escola. Eu vi o cliente no meu escritório, uma pessoa completamente diferente. Vejo a criança muda no escritório, vejo a criança no campo de futebol, a caminhar na rua, completamente diferente. Então, é importante nós sabermos do contexto em que o cliente vem. E só conseguimos saber deste contexto se todos nós que tocamos nesse cliente, eu falo sobre a perspectiva da criança, que tem muito mais gente a tocar nela, né? E se pensarmos que a criança é a pessoa que nós quando trabalhamos com uma criança, trabalhamos apenas com os pais, estamos completamente errados. Completamente errados. O pediatra dessa criança tem que trabalhar conosco. Tem que, obrigatório, trabalhar conosco. A escola desta criança tem que, obrigatoriamente, trabalhar conosco. E vejamos, não podemos pensar apenas na escola da criança como o professor, porque o professor não é a única pessoa que vê, que tem olhos na criança. Tem o diretor. Não podemos esquecer do contínuo da escola. Há crianças que não se identificam com ninguém que tem títulos profissionais, mas que senta-se com o segurança, senta-se com o contínuo da escola e tem uma relação muito mais positiva, muito mais aberta do que conosco que temos os títulos e as batas e os sapatos e as bolsas e tudo mais. Portanto, não nos engrandeçamos com os títulos e com tanto essas zonas de conforto, porque se isso são elementos de conforto, mas temos que nos engrandecer com o conteúdo do nosso trabalho e a fortaleza, a força que é a nossa interação. Tanto vocês que nos têm acompanhado já há algum tempo, veem que nós temos estado a convidar diferentes pessoas. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Disse muito bem a Salomé, que conhecia já a Diane, mas é bom agora, que agora já tem uma cara ao nome. Não é? E sendo assim, só assim é que nos vamos conhecendo. Por isso, continuemos. Obrigado. Nosso tempo. A vaidade e o orgulho, que eu considero positivos e promotores do nosso sucesso profissional,
é aquela vaidade, é aquele orgulho que resulta de um trabalho de compromisso e de sucesso. A cada alta que eu dou, eu sinto orgulho e vaidade. Mas não esqueço que o trabalho não foi só meu. O trabalho foi meu, foi da criança, do adolescente, de toda a gente que colaborou. Então, essa vaidade e esse orgulho é sim para nós sentirmos dentro de nós. E para mim, na minha experiência pessoal, é o que promove o meu investimento em novos casos, o meu comprometimento em estudar mais, a minha humildade em dizer eu não posso acompanhar este caso porque eu não estou apta para tal. Eu, quando comecei a trabalhar com jovens, eu não estava formada na área da orientação vocacional e eu tive que negar e encaminhar casos porque eu não podia fazer essa avaliação porque não estava apta para. Só depois que eu me formei também nessa área é que eu comecei a poder aceitar. Portanto, quando nós atribuirmos aqui uma ótica logo negativa ao orgulho e à vaidade, não, calma. Qual é que é essa vaidade e qual é esse orgulho? Porque eu tenho que sentir orgulho. Isso é o que me dá realização pessoal e profissional. É o que me faz mover. Agora, eu até me lembrei de um comentário que me disseram em julho, disseram, és a psicóloga mais desportiva que eu conheço, porque eu se puder ir de sapatilhas corsárias, não é, de ginástica e de shirt de trabalhar, eu vou. Porque se eu faço ludoterapia e floor time com crianças, dá-me muito mais jeito de estar de leggings do que estar com uma calça de ganga, não é? Portanto, essa vaidade aí já não encaixa. Os meus alunos, os meus adolescentes costumam dizer, professora, penteia-te. Doutora, professora, estás despenteada, porque uma pessoa nem tem tempo, não é? Hoje estou aqui bonitinha, professora, numa conferência. A pessoa nem tem tempo de calçar o salto. Portanto, a vaidade e o orgulho, se pudermos, vamos olhar para ela de forma positiva, porque elas não são más, quando são compatíveis com o sucesso de todos. Na minha opinião. Obrigado. É verdade, aumentando... Ai, desculpa, Natália. Não, mas eu ia concordar também com a doutora Salomé. Também concordo que às vezes pode ser algo bom, né, positivo, e partilhar a minha experiência, que acabou sendo isso que levou a nutrição no hospital onde eu trabalho a ser um pouquinho mais reconhecida, né? Então tivemos que realmente, em muitos casos, bater o pé, mostrar um pouquinho mais de autoridade, ser um pouco mais vaidosos realmente com o nosso trabalho, para que os médicos e os outros especialistas vissem que e respeitassem o nosso espaço, né? Porque senão são muitos que tentam se apoderar, né? Hoje em dia nós vemos aí muitas pessoas que querem ser nutricionistas e não são. Então, às vezes é um pouquinho necessário, sim, vaidade e orgulho no nosso trabalho, no trabalho que se faz, para que os outros respeitem, para que os outros saibam reconhecer até onde termina, né, o trabalho deles e começa o trabalho do outro profissional, e também para as pessoas no geral verem que e não aceitarem, né, outro tipo de recomendações de profissionais que não são os recomendados, né? Então, nesse aspecto também eu vejo a vaidade e o orgulho como sendo algo positivo. Também partilho aqui da falta de vaidade física da doutora Salomé. Geralmente quem me vê no hospital eu estou da forma mais simples possível, exatamente porque andamos muito, porque temos que estar o mais confortáveis possíveis. Então, para esse tipo de vaidade realmente também não tenho tempo, mas o orgulho de despedir um paciente, de ver ele a voltar nas consultas externas no ambulatório melhor, de ver um paciente com diabetes controlada, isso com certeza existe. E até mesmo o orgulho e vaidade já aconteceu, pelo menos comigo, do médico, ou numa médica no caso, de ir ter comigo, me parabenizar, dizer, olha, tinha uma paciente que precisava emagrecer com urgência para fazer uma cirurgia, e aquilo realmente aconteceu. Então ela ficou muito surpreendida, né, e foi ter comigo. Então aquilo me deixou vaidosa, né, tipo, a médica veio aqui, me parabenizou, uma especialista. Então é o tipo de coisas que realmente nos faz bem e nos faz querer continuar, porque pelo menos aqui em Angola nós encontramos tanta dificuldade na nossa atividade, né, que às vezes essas coisinhas acabam por nos motivar a continuar. Já não temos às vezes muita qualidade, não temos material de trabalho e coisas assim. Então são essas coisinhas que nos ajudam a realmente ver
que não, o meu trabalho está a ser feito na medida do possível, aquilo que eu faço realmente melhora a vida de outras pessoas, né? Consigo melhorar a vida de famílias, digamos, porque se um pai ou uma mãe está doente, a família toda acaba ficando doente. Então, eu, de certa forma, também vejo como algo positivo, sem excessos, mas sim algo positivo. Muito obrigado. Eu ia concordar também, posso? Ok, faz favor, não temos mais muito tempo. Sim, eu ia concordar também, e é uma das coisas que normalmente faço também muita menção a isso, que eu acho que sim, é positivo, sim, e acho que só quando eu falei de vaidade, eu tinha falado de vaidade de não ir à procura do outro profissional, porque eu estou tão cheio de mim, com bata, com meus títulos, e não tenho a hombridade de procurar o outro profissional. Mas também dizer que sim, o que nos dá vaidade é aquele menino que faz data assim a primeira vez, uma das minhas pacientes mais difíceis, que chegou totalmente desorientada, a primeira vez que eu vi-lhe a escrever, chorei, tipo, saiu-me, desfiz-me toda aquela, cadê o doutora? Virei criança aí, virei uma bebê, a mãe me encontrou a chorar, não entendeu nada, porque passa-te um filme e não tem como, eu costumo dizer, podemos ter N diplomas, na verdade, é papel. O que justifica é o feito. É como chegou e tu olhares, não. E é o que constitui bálsamo naquilo que são as nossas frustrações, naquilo que são aqueles dias que estás para baixo, que não sabes se tiveste o melhor procedimento, se tiveste a melhor atuação, e lembraria, mas tive aquele caso, olha como é que está este menino, olha como é que chegou. E sim, claro, e só de olhar para este painel, não tenho dúvidas, e sei que foram profissionais escolhidas a dedos, não tenho dúvida que são profissionais, que somos profissionais que devemos nos sentir envaidecidos, porque são, sim, top de gama, sim, principalmente pela humanização e o interesse em procurar, claro, sempre esta colaboração efetiva. A pergunta, Fanfoni, foi um bocadinho sobre se a vaidade passa a ser barreira. E tem muito, eu acho que é o que a Diane mencionou, não é? Portanto, quando as pessoas pensam que são as únicas que podem cuidar de certa pessoa, é uma barreira. Nenhum de nós é o único. E se virmos uma vez mais sob a perspectiva de que o cliente tem voz e escolha, não sei se foi a Diane que mencionou no princípio que os clientes já andam a fazer compra de especialista e podem e devem. Ninguém tem que ficar com um especialista só por ser o especialista que diz eu sou. Principalmente, já não me lembro quem ontem mencionou, quando as pessoas começam a engrandecer-se demasiado, vamos ter lá medo de coisa porque estão a tentar demonstrar essa vaidade do que o Fransoni diz. Mas do resto, como diz a Salomé, disse a Natália, disse a Diane, sim, envaidece realmente ver. Até para mim, uma das coisas que eu absolutamente adoro é conhecer profissionais que eu posso dizer sem margem de dúvida, vai para esse profissional que eu confio. As pessoas perguntam muitas vezes, eu digo, e a pergunta que me fazem sempre, se fossem os seus filhos, mandaria para esse profissional? Eu digo sim. Excelente. Obrigado, pessoal. Boa abordagem. Já não temos mesmo muito tempo, não temos tempo. Vamos entrar para as questões de perguntas e respostas. Mas chama-me a atenção aqui a um ponto importante, que é aquela situação em que o cliente, às vezes, o paciente já está a ser acompanhado por um outro profissional, mas por uma ou por outra razão eu tento puxar o cliente para mim e vendendo um peixe podre do outro cliente. Ok, isso infelizmente a nível da saúde, da psicologia tem acontecido muito. Como é que podemos, o que fazer para lidar com isso? O profissional é para, olha, não vai mais ali, vou te recomendar uma outra pessoa. Não, mas eu já tenho acompanhamento. Não, mas eu sei, este que eu estou a te mandar é muito bom, é super bom. Ok, tem essa questão e depois tem ainda outra questão que é assim grave, né? Que o paciente chegar a nós com um diagnóstico e depois notamos que o diagnóstico que foi dado ao cliente é errado. É aquilo que a doutora Salomé falou, né? O cliente chegou, dá-se logo um diagnóstico e às vezes não temos aquela amabilidade de tentar consultar o outro cliente, sentar 2, 3 pessoas para tentar chegar a uma conclusão mais viável.
e depois ela aparece no nosso consultório já com um diagnóstico errado. O que é que eu devo fazer nessas circunstâncias? Eu gostaria que já são 18h40, em 3, 4 minutos pudessem falar um pouquinho sobre isso, por favor. Bem, quando isso me acontece a mim, quando eu não consigo perceber de onde é que vem o diagnóstico ou quando eu não concordo com ele, eu utilizo... Não te Salomé ouço. está em mudo, ficou mudo por alguma razão. Ok. Volta a falar, Salomé. Doutora Salomé? Deixamos de Não. ouvir, exato. Ok. Posso intervir? Enquanto a Salomé coisa, o que eu diria? Olha, até esqueci-me das perguntas. Eu falava sobre a questão do diagnóstico errado que um determinado profissional dá a um paciente, e depois aquela questão do paciente, do profissional falar mal do outro profissional, querendo passar a imagem de que ele é o melhor. Como é que essas barreiras, essas situações, como ultrapassá-las? Em termos, assim, se for para falar de um profissional porque ele cometeu alguns equívocos que são tão flagrantes e mais de uma vez, nós podemos advertir o paciente, cliente, para deixar que ele faça a escolha. Quanto ao diagnóstico, qualquer cliente que chega a nós devemos avaliar sobre a nossa perspectiva, sobre a perspectiva em que o cliente traz. Em termos de colaboração, por exemplo, uma colaboração, uma transição saudável, é alguém, portanto, se eu, por exemplo, ainda que seja que eu esteja a perder o paciente, porque o paciente está a fazer a escolha de ir para um outro sítio, nunca devo eu pensar que é uma ofensa pessoal. Portanto, o paciente, ouvindo de uma outra pessoa uma referência para um outro especialista, pode escolher ficar com um outro especialista. Portanto, daí que vem que eu estou a referir-me em voz de escolha, não é? E sendo assim, eu posso colaborar com este novo especialista para poder transferir da melhor forma. Obrigado. Mais alguém? Ainda estamos sem a doutora Salomé? Eu concordo com aquilo que a doutora Malua falou, porque nós temos que ter em conta sempre a ética e deontologia. Eu não posso omitir um facto, ali está a questão ética, deontologia, a questão da responsabilidade social, a questão de eu me colocar no lugar do outro. Se fosse um familiar meu, eu não posso ver um erro crasso, um diagnóstico errado e eu me calar, porque eu estou a consentir. Eu estou a deixar que vai ser, esqueci-me agora o nome, quando tem aqueles acidentes que é um carro, depois outros 6 batem, assim, em fila. Esqueci-me agora o nome. Então, se eu faço isso, eu vou ter um erro em cadeia. Acho que vou ter um erro em cadeia. Então, dentro daquilo que é o mais correto, e o que a doutora Malua falou, sim, é importante, sim, alertar aos pais. Agora, claro que acho que entra mesmo questões éticas. Eu não posso jamais estar a falar mal de um outro profissional para os pais. A única questão que mesmo ainda, mesmo eu falo com relação a mim e que eu sempre digo aos pais, papais, se não concordam, não faz nenhum sentido aquilo que lhes informo, não se atenham ao que eu digo. Em caminho, tem vários profissionais que poderão avaliar. Eu até costumo dizer, não se limitem ao Dr. Google, depois não sabem o que fazer com tanta informação que daí absorvem. Normalmente até já indico, dou alguns títulos, ok, papai, investiga este e este assunto e já redireciono, por exemplo, para o site Cielo. Por quê? Porque pelo menos aí o pai vai ter, são artigos muitas vezes já aprovados para entrar na plataforma, já revisados do que eu colocar lá no Google que qualquer um escreveu e não sei o que fazer com aquela informação. Então, o que o Fanson aqui coloca mesmo, primeiro, claro, antes de nós estarmos a praticar, nós fizemos um juramento, nós nos comprometemos, nós trabalhamos de acordo, cumprindo, e é o esperado,
cumprindo aquilo que a ética e a deontologia manda. Obrigado. Não sei se alguém mais queria comentar, estamos sem tempo. Alguém mais queria dar algum... Fansoni, já conseguem ouvir-me de novo? Sim. Conseguimos, sim. Passei para o telefone, não sei o que é que aconteceu no computador. Okay. Agora estou no telefone. Eu não consegui ouvir as intervenções das minhas colegas, mas continuando aqui o raciocínio, quando acontece eu não concordar ou não perceber de onde é que vem um determinado diagnóstico ou uma determinada opinião sobre o caso clínico, a única estratégia que eu sempre recorro é o contacto direto com a pessoa que escreveu o documento. E depois de contactar diretamente, utilizar estratégias de comunicação assertivas e de perceber e de fazer entender ao outro que eu não estou em modo de julgamento, porque quem sou eu para julgar quem quer que seja, mas clarificar, fazer questões para melhor entender aquela posição e dar a minha opinião, e há tal... Pode haver até uma divergência de opiniões que se pode tornar positiva e que se pode chegar a um consenso, e há momentos em que eu chego ao fim e digo, ok, foi por isso e por isso que não estava até escrito no documento, e faz todo sentido. Portanto, o facto de nós acharmos e olharmos para um documento às vezes nem percebermos, quando nós clarificamos até abrimos o horizonte e percebemos de onde é que aquilo vem e que faz todo sentido. E acho que aqui tem que entrar a necessidade de não julgar pela capa, de não julgar pelo imediato, não é? É conversar, e é nesta gestão e articulação de equipa que são equipas mais informais que se criam do que formais, não é? Não trabalhamos todos em espaços com equipas multidisciplinares, e essa é a estratégia que eu utilizo. Obrigado. Obrigado a todos, boas abordagens. Vamos mesmo agora para as perguntas e respostas, ou comentários, né, também. Estou a ver ali já a dona Miriam Santos, está com as mãos para cima há muito tempo. Muito obrigado por esperar. Por favor, pode tirar o teu microfone do silêncio e falar, por favor. Tenha bondade. Boa tarde a todos. Antes de mais, os meus parabéns. Eu não tenho propriamente uma questão. Eu queria entrar em contacto porque eu sou uma psicóloga de origem angolana a residir e a trabalhar em Portugal. E tomei conhecimento desta conferência, infelizmente só ontem à noite, portanto só hoje é que eu estou a assistir à intervenção dos colegas, com muita pena minha, mas entretanto já sei que existem e têm realizado estas iniciativas. Desde já os meus parabéns, e sinto-me muito satisfeita de ver os colegas em Angola congregarem, a discutirem questões que no fundo são transversais a todos os psicólogos em todos os países. Estas questões de interdisciplinaridade, do diagnóstico diferencial, da congregação entre diferentes profissionais, de pacientes que passam de um profissional para o outro, com diferentes diagnósticos, isto acontece em todo lado. A minha experiência tem sido mais na área de intervenção precoce e também com jovens, crianças e jovens em contexto de acolhimento temporário, portanto, que foram retiradas à família, e depois também agora, nos últimos anos, mais em consultório privado. Só queria realçar aqui uma questão. Muitas vezes acontece virem familiares, pessoas conhecidas ou até pessoas que vêm de férias de Angola à procura de consulta de psicologia. A identidade e o papel do psicólogo já melhorou, mas ainda há muito desconhecimento, ainda há aquela ideia que se faz uma ou duas consultas durante as férias e depois voltamos para Angola e o resto do ano corre bem. E eu sinto alguma dificuldade em fazer passagem de casos, não é? Recebo as pessoas aqui e digo, olha, não, mas esta criança, você precisa de um acompanhamento mais prolongado. Tempo, por favor. E então gostaria que me orientassem no sentido de como é que eu posso fazer uma passagem de casos para colegas em Angola prosseguirem com acompanhamento de casos que eu percebo que precisam desse acompanhamento mais prolongado. Desde já, os meus parabéns novamente e obrigada. Muito obrigado, obrigado mesmo.
Posso responder a isso, Miriam? Bem-vinda. Obrigada. E normalmente nós gravamos este tipo de conferências e há vídeos vídeos são guardados no YouTube. Exato, então vamos poder partilhar também hoje. Quanto a este reencaminhamento de casos, eu não sei especificamente a quem poderia, mas uma das coisas que nós temos feito, temos estado a desenvolver uma base de dados que por vezes partilhamos com alguns psicólogos, exatamente, e gostaríamos de ter o seu contacto, porque há pessoas que às vezes vão para Portugal, ou de férias, ou têm os filhos lá, ou têm os filhos aí, como sabe. Tem havido, aliás, há esta ligação entre Portugal e Angola muito dinâmica, não é? Exato. As pessoas vivem cá, vão lá, vêm cá, vão lá, e vice-versa. Exato. Então, há o e-mail, para quem não prestou atenção nos últimos segundos, há um e-mail no bate-papo ou no chat que acabou de ser partilhado, que vocês podem fazer alguma pergunta ou coisa assim no e-mail que nós podemos responder mais especificamente. Muito bem, muito bem. Quanto ao meu contacto, eu posso pôr aqui no chat, mas de qualquer forma, eu também não era muito, não tinha uma presença online muito forte, mas apercebi-me que realmente era importante e criei uma página de Instagram, Miriam Pires Santos, psicóloga, que é fácil de encontrar, o perfil está aberto, não tem muita coisa, mas está lá um ponto de contacto. Também tenho Facebook, também não é muito, não está assim com grande conteúdo. Mas, sim, eu vou pôr, se calhar, no chat ou enviar para o e-mail depois os meus contactos de telefone, de e-mail e tudo mais, e ponho-me à disposição dos colegas para qualquer situação, troca de ideias, o que for. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu. Mais alguma intervenção, por favor, podem intervir. Está o chat aberto, quem não quiser falar também pode escrever a sua questão ou seu comentário no chat e nós teremos todo o gosto em analisar, em lê-lo e dar o devido tratamento. Podia-se dar o caso também que durante as nossas abordagens, né, as pessoas ficaram a nos ouvir, pensaram em alguma coisa ou conseguiram se rever numa determinada situação e por acaso não ficou aqui ultrapassado, também podem colocar. Mas já por agora temos ali a doutora Lisandra. Então vou passar a palavra para ela, por favor. Obrigada, Fansone. Eu não tenho nenhuma questão, tenho apenas uma contribuição. Primeiro, parabenizar todas as intervenientes da mesa, muito boas reflexões, um tema bastante pertinente. E como estávamos aqui a conversar no chat, é mesmo só lembrar que às vezes situações que nós podemos evitar com a colaboração entre nós, os profissionais, só vão beneficiar o paciente, né? Eu trabalho em uma unidade hospitalar em que os pacientes primeiro têm de estar mal para depois chamarem o psicólogo, têm de apresentar um comportamento desajustável que já tinha sinais que podia ser acautelado desde o início, mas preferem esperar que o paciente apresente um comportamento assim bem desajustado, bem observável para poder chamar o psicólogo, tudo porque a ideia de colaboração ainda não ficou muito clara em todos os profissionais, e como a Malu disse, não é só entre os psicólogos, temos que ver mesmo todos os profissionais, termos abertura, termos flexibilidade para incorporar o papel do outro dentro da nossa atividade com o paciente. Então, acho que o tema não vai esgotar-se, muito interessante, seria bom até se tivéssemos todos os outros profissionais aqui, mas vamos continuar a lutar e a falar sobre isso, para que, em algum momento, nunca vai ser tão ideal, tão bonitinho, mas que as coisas melhorem bastante, porque assim conseguimos também melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Obrigada. Muito obrigado. Vou passar para a doutora Tchela Silva. Por favor, Tchela. Obrigada, Fansone, você não conhece. Não pode errar o meu nome. Ok.
Eu queria também contribuir. Parabéns pela vossa bela discussão, pelo debate. Houve aqui intervenções muito pertinentes e todas elas voltadas à colaboração e a olhar para o paciente em primeiro lugar. Para haver essa interdisciplinaridade, deve haver a humildade, como disse a Diane, de nós reconhecermos quando chegamos ao nosso limite e quando o paciente precisa de uma outra especialidade. E não é terminar, multitasking, não é terminar o contato com o paciente e colaborar com outro profissional. E às vezes essa colaboração é um pouco difícil, porque por isso daí esse tema, não é? Porque nós ainda temos uma competição entre nós que é um pouco tola, porque somos tão poucos e são tantas pessoas que precisam de ajuda e nós temos uma certa vulnerabilidade, uma certa insegurança, isso talvez pelo nosso ensino, não é? A nossa competência em si acadêmica. Nós vamos convir que precisa melhorar. Aqui o nosso plano curricular precisa ser melhorado mesmo, muito aprofundado. Talvez por isso, talvez por outras questões pessoais, nós trazemos em nós muitas inseguranças em relação às nossas competências. E acho que isso também é uma barreira. Nós conseguirmos conversar com outro profissional e conversarmos assim, e não nos sentirmos aqui abaixo. E não nos sentirmos, ou não tentarmos nos pôr aqui em cima para nos sentirmos bem. É saber reconhecermos, ok, nós somos humanos. E eu não sei se foi a Salomé quem disse isso. Acho que foi. Que nós precisamos atualizar. Ela diz que faz muitas atualizações, não é? Muitas especializações, que vai por quando fazer cursos. Doutora, o tempo. Obrigada. E todos nós fazemos isso. Então, é tentar não competirmos e vermos que todos nós queremos aprender, todos nós queremos crescer. E é sempre para o bem do paciente. Nunca é só para o nosso bem. Obrigada. Vou passar agora para a doutora Nídia, por favor. 2 minutinhos. Obrigada, Fanfani. Obrigada também a todas as participantes da mesa. Tema super pertinente, tem sido debatido entre nós já há algum tempo, por isso fez todo sentido chamar mais gente para partilhar as suas experiências. E eu ia tocar um bocadinho no mesmo ponto que a Tchela acabou de tocar agora, que é a questão da interação. Vou falar, por exemplo, do meu caso com outros psicólogos. Na altura em que eu trabalhava em contexto escolar, eu tinha clientes que eram atendidos por psicólogos fora, num contexto mais clínico, e era impossível conseguir falar com esses profissionais e eu nunca consegui perceber o porquê. Tentava telefonemas, não me atendiam. Tentava e-mails, não respondiam. E parece-me um bocadinho não, muito, uma questão de negligência, porque sabendo que a pessoa que eu estou a acompanhar está a ser acompanhada por outro, se não houver uma comunicação fluida, se um não souber o que o outro está a fazer, nós só estamos a prejudicar a pessoa. Então, pareceu-me pertinente tocar mais uma vez nesse ponto, porque não é só entre áreas diferentes, entre nós também, isso é muito notório e é muito triste, porque muitas vezes esse orgulho, muitas vezes esse receio de o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, como a Tchela teve a dizer agora, as inseguranças fazem com que a gente acabe por prejudicar muito mais as pessoas de quem nós deveríamos estar a cuidar. Obrigada. Obrigado. Ainda está ali a doutora Jasmine, também. Fanfani, deixa-me só pôr um ponto aqui para agregar ao que disse a Tchela e a Nídia. É que a falta de colaboração, pelo menos na nossa área da psicologia, a falta de colaboração, e principalmente quando e há clientes que muitas vezes, como disse a Miriam, vão procurar o mesmo especialista em vários cantos. Se nós não tivermos a falar entre nós, há triangulação. Nós recebemos um cliente que não vem por completo a nós. Então há um perigo total. Nós não conhecemos esse cliente na sua totalidade. Então, nós estamos, no caso que a Nídia está a dizer, tu tens uma criança que está na escola, se nós não conhecemos o quadro completo desta criança, não estamos a fazer uma avaliação adequada e uma integração adequada deste indivíduo. Então, aí a importância da colaboração. E eu sei que já passou a minha vez, mas acrescentar algo só rapidinho, que é também a questão dos pais não saberem o que os profissionais andam a fazer. Isso é assustador.
Não sei com quantos pais eu falei, nessa altura em que ainda trabalhava em contexto escolar, ok, está bem, o seu filho está a ser acompanhado, mas o que é trabalhado? O que é que acontece ao certo? Não, não sei. Eu sei que eu levo, ele entra, depois ele sai e acabou. Ok, não tem um relatório? Não, não tem. Não tem um feedback periódico? Não, não tenho. Ok, mas então o que é que o seu filho está a fazer? Não, também não lhe sei dizer, é melhor falar com o profissional. E tentas falar com o profissional e não tens nenhum feedback, ou seja, tu estás ali a trabalhar as cenas e vês que não há evolução nenhuma e uma pessoa fica sem saber o que está ali a fazer, a sério. Eu gostava de falar a seguir ao que a Nídia disse, porque encontrei, pronto, surgiu uma barreira na minha cabeça com este discurso, que é o quê? Muitas das vezes eu abro o meu gabinete para que os próprios pais possam assistir às sessões inteiras, para que possam ser agentes de mudança também dos filhos e que aprendam a fazer em casa e a reproduzir para haver generalização de competências, não é? Porque às vezes as crianças fazem coisas comigo que depois não fazem noutros contextos, portanto tem que haver aqui agentes para a generalização de competências, e é frustrante termos pais que dizem eu não tenho tempo. A doutora já está, a doutora eu estou a ver, ele está a evoluir imenso, e despejam as crianças nos nossos gabinetes como se nós fôssemos e tivéssemos na vida deles para todo sempre, quando nós não vamos estar, não é? Nós somos só agentes num processo de intervenção e é suposto que eles se libertem de nós. Nós somos só, não é? Eles têm que se libertar de nós, porque é o nosso sucesso, é seguir em frente, e na hora da despedida a gente chora muito. Não é? Na hora das altas eu às vezes choro muito, e é muito importante o que a Tchela e a Nídia falaram agora, mesmo muito. Obrigado. Doutora Jasmine, eu só queria, olha, eu queria parabenizar mesmo a mesa redonda, que foi uma demonstração autêntica de colaboração. Eu acho que já demonstramos aqui que entre áreas diferentes, ir mais, e eu acho que é um dever do profissional saber quais são as áreas de ir mais. A irmandade. Pensei nos assistentes sociais, pensei nos enfermeiros, pensei nos educadores, assistentes nas escolas. Eu trabalho numa escola, não só o educador é o professor com diplomas, aí também há vaidade. O educador, o assistente que fica ao lado da criança, aquele que tem menos diplomas, também faz um trabalho. E o importante é partilharmos objetivos. Porque eu senti, por exemplo, quando eu tentei colaborar, e por favor, não se sintam, mas entre pessoas que trabalham em instituições e pessoas que trabalham no privado, tem que haver mais colaboração. Podem vocês ter no privado clientes, não esqueçam que tem uma rede de apoio em escolas, a domicílio, inclusive a empregada ou a babá, e que podemos trabalhar todos juntos com objetivos e partilhar, estipular juntos esses objetivos. Não é intrusão, não estou a tentar dizer ao profissional o que é que ele quer fazer, eu só quero saber os objetivos, para eu poder fazer objetivos semelhantes, para poder reforçar, como a doutora Salomé falou muito bem, reforçar. Como é que podemos reforçar? Se nós sabemos que ele vê a tal pessoa 4 vezes por semana, uma terapeuta da fala, eu fazendo uma vez por semana, não estou a fazer grande coisa, o que vale a pena? É que eu repego coisas que a terapeuta da fala está a fazer com os meus conteúdos. Não vou acrescentar outros conteúdos. Então, se eu estou a perguntar, fazer muitas perguntas, a ligar muito, não é para ser intrusivo, é só para poder trabalhar de maneira mais eficaz. É só isso que eu queria transmitir também. Bravo, Jasmine. Bravo. Jasmine. Muito obrigado. Tem muitos comentários no chat. É importante, é interessante ver isso, ver esta maneira das pessoas se manifestarem em função do tema. E chamam aqui a atenção, alguém chama aqui a atenção a dizer que é realmente importante que se envolva os pais no processo terapêutico, né, da criança. Os pais têm que saber o que está a fazer com a criança e, a posterior, o pai tem que saber o que deve fazer para contribuir no trabalho do psicólogo, porque senão o psicólogo fica ali
tem 45 minutos ou 50 minutos e depois o pai tem uma vida toda. Então, é responsabilidade do pai aplicar no filho aquilo que são as orientações do psicólogo. Não tenho mais tempo, na verdade, já passei um pouquinho do tempo normal. Mas está ali ainda... Anice tem uma... Sim, está ali ainda a doutora Anice, então vou passar para ela, por favor, seja breve. Obrigada, Fansoni. Vou ser breve, muito breve. Só para, primeiro, dar os parabéns, a mesa foi espetacular, a dinâmica foi muito boa, mas também levar aqui um bocadinho o outro lado e dar continuidade, não é? O que se acabou de falar e o Fansoni também frisou. Não só o cuidado de nós entrarmos para as sessões e perceber o que é que se passa, mas enquanto pais, muito importante perceber quando é que aquela aliança entre o terapeuta e o nosso filho, a nossa filha, já não está a funcionar. E aí nós temos que ter a coragem de dizer, olha, fez um bom trabalho até aqui, mas não está a funcionar e, portanto, a partir de agora eu vou partir para o outro. Isso é muito importante, porque senão nós não sabemos, não é? O que se foi dito aí, nós não sabemos o que está a ser feito lá dentro. Ok, como diz a Salomé, não está a evoluir muito. Estará, se nós fizermos aquelas questões pontuais, se calhar não está a evoluir assim tanto. Ok? E então, termos esse cuidado e aqueles terapeutas que não nos permitem estar dentro, tentar puxar um bocadinho dos nossos filhos e tentar perceber o que é que foi trabalhado no momento, não dias depois, porque depois já não se lembram, e para nós percebermos se faz sentido ou não o trabalho que está a ser realizado naquele momento. Para quê? Para, se não for útil para o que nós queremos, termos a coragem de mudar de terapeuta. Era só isso. Obrigada. Obrigadíssimo, obrigado a nós. Dizer ainda ao senhor Paulo Queiroz, dizer que nós agradecemos, né, as parabenizações e não vai só para a Anice, para nós também, os beijinhos também que o senhor está a mandar. Muito obrigado. E está aqui alguém a lançar um desafio à organização. Alguém disse aqui que desafia a organização para mais uma mesa redonda no dia 10 de outubro. No entanto, eu acredito que é um assunto que a mesa vai ter que pensar a respeito, né? E ver se há condições para se organizar até lá. E se der, com certeza, a mensagem vai chegar a todos. Não sei se tem... O desafio vem da Wanda Lima. Ok. Quem eu estava a dizer que mandou aqui muitos beijinhos é o senhor Queiroz, Mário. Muito obrigado, então, senhor Queiroz. Não sei se mais alguém queria manifestar-se. Eu já roubei 8 minutos para além do horário normal que estava estipulado. Isso não é bom. Pois ali as chefes vão puxar nas orelhas e isso não é bom. Não sei se alguém mais queria intervir, e se não, eu gostaria então de... Eu gostaria de fazer um comentário bem rápido, nunca faz favor, tentar ser breve. Um minutinho. Eu posso dizer, aí eu posso dizer com meu orgulho, que a nível da Reabilitar nós temos um programa que é chamado Programa de Terapias Integradas e Complementares. É chato para os profissionais, é chato. Por quê? Todo profissional ele tem que ter o comprometimento na sua agenda de uma vez na semana de discussão de caso. A início foi tido como ok, é mais um dia que eu devo dispensar, mas devo dizer com essa experiência, eu costumo dizer, estamos a crescer grandiosissimamente e é a fisioterapeuta que vai te ajudar para aquela criança hiperativa como agir, é a psicóloga que vai dizer não, vais ter que regular assim deste jeito a criança e só temos visto os grandes ganhos quando há mesmo, porque não tem como, é união de saber, né? E é mesmo em termos simples, a união faz a força, e a Tchela falou algo mesmo em terra a terra, tipo, não podemos ser bobos de querer
achar que somos concorrentes um do outro, não. Quando ligas para uma outra profissional de uma outra instituição, dá-te sempre muito mais também respaldo, orientação. Então, sim, é um tema mesmo que inquieta a todos, mas eu acho que estamos no bom caminho porque não nos fechamos no nosso quadrado, saímos de uma linha de conforto nossa e a nossa intervenção tem que ser mesmo altitudinal, não a nosso nível, não apenas entre nós profissionais a trocarmos, e sim, eu acho que por isso ali o desafio da Wanda também, porque nós temos que falar aos quatro ventos, temos que falar ao mundo e, claro, acima de tudo, sermos o exemplo. Obrigada. Obrigadíssimo. Não sei se alguém queria comentar mais alguma coisa. Bem. Ok. Ok. Posso? Eu gostaria... Boa tarde a todos. Boa tarde, dona Yara. Gostaria de parabenizar pela iniciativa e eu estive atentamente a ouvir todas as intervenções e as apresentações e gostaria de poder parabenizar todas as apresentações que foram feitas, intervenções muito pertinentes, creio que crescemos muito depois do encontro e, claro, sugerir que se faça cada vez mais encontros desse género e que possam incluir não só profissionais da área da psicologia, mas também outros que, assim como a nutricionista e a terapeuta ocupacional, possam também, que trabalham também com os mesmos clientes ou pacientes que nós trabalhamos e que só enriquecem mais o trabalho e enriquecem mais ainda a melhoria, a qualidade de vida das pessoas a quem nós recebemos. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. Muitas perguntas estão a ser deixadas no chat, entre elas lançam mais aqui um desafio da criação de uma plataforma de psicologia em Angola e sobre como é que as pessoas onde é que as pessoas podem obter informações das mesas redondas, se essas atividades estão para acontecer, aonde é que elas vão encontrar essas informações para poderem participar. Eu acredito que alguém ali da organização depois vai poder responder. Alguém pergunta se a conferência de 3 em 3 meses. Acho que a Salomé queria dizer alguma coisa, não é, Salomé? Sim, eu queria falar da questão de rentabilizar recursos, que é o que estamos a vir falando também nesta sequência, de que se eu conseguir contactar a professora titular e se eu perceber que se está a falar do corpo humano e se o meu objetivo é desenvolver linguagem ou construção frásica ou trabalhar a leitura e escrita, eu posso pegar no conteúdo da escola para trabalhar o meu objetivo terapêutico e a criança já está a ter contacto com o tema que vai ser avaliado na escola. Ao mesmo tempo, se a terapeuta ocupacional trabalha com as atividades diárias de vida e está a desenvolver a autonomia da criança, na ida da casa de banho, da higiene, eu posso articular com ela neste sentido. E faz todo o sentido para a compreensão da criança perceber também ela o que é esperado dela. Porque o trabalho fragmentado das áreas distintas de atuação com a criança e com o adolescente, muitas das vezes não se preocupam em demonstrar à criança o que é que nós todos esperamos dela e articular isto tudo no contexto da criança para que ela perceba, ok, é isto que a malta está a esperar de mim, né? Pode ter alterações comportamentais ou não e depois aí já temos que gerir de outra forma. Mas elas correspondem às nossas expectativas e quanto mais nós positivos formos e quanto mais esperarmos e acreditarmos que eles são capazes, mais eles se comportam dessa forma, mais eles correspondem às expectativas positivas também dos adultos que as circunda. Pronto, e eu agradeço imenso o convite, aproveito para... Senão eu não me vou calar, não é? Porque este tema, nós vamos ficar aqui a noite toda. Agradeço imenso, foi um gosto e quero com certeza manter o contacto com toda a gente fantástica
E não pude deixar de ouvir a voz da Yara Ginga, um beijinho. E o beijinho com o Mário Queiroz é o meu pai, que está sempre presente a apoiar-me. A minha mãe também está aí. Um gosto ouvir-te, Salomé. Beijinhos, Yara. Pronto, muito obrigada. E estou aqui a ouvir ainda, mas aproveitei já para me despedir. Obrigada, Obrigado. foi uma honra. Muito obrigado. O Fransoni há bocado perguntou, portanto, eu faço parte, sou um dos membros da organização, apesar de ser um membro da mesa também, e dou as boas-vindas aos novos, a quem nos vê pela primeira vez hoje. Pus no chat a informação do YouTube, e certamente, portanto, este tema desta mesa redonda, falamos de colaboração, portanto, de colaboração com os psicólogos, mas não queremos apenas fazer em fórum virtual, queremos tirar do fórum virtual. Queremos fazer disso uma dinâmica viva, uma dinâmica sólida, uma dinâmica constante daqui para frente. A psicologia em Angola, como nós dissemos desde o início, é miúda, mas temos já várias pessoas com muito boas intenções, e neste fim de semana nós fomos ouvindo, e certamente, para além dos profissionais, temos pessoas que nos ouvem, não é? Temos pais que nos ouvem, tem pais que precisam, portanto, disse a Miriam Santos e muito bem, que há pais que preferem ir para Portugal e ter terapeutas no Brasil, mesmo virtualmente, e já temos muita gente em Angola, portanto, tem aqui a Salomé, tem para além do grupo de organização deste evento, e só vai ter conforto neste grupo de pessoas que já estão muito bem estabelecidos em Angola, quando nós continuarmos a trabalhar de uma forma ética. Este evento não é em vão, portanto, essa é a terceira conferência, não é em vão. Digo muitas vezes que são sementes, mas todos nós temos que pôr água nesta semente. Não podemos deixar que esta flor que agora está a florir, né, que morra, não é? Portanto, vamos dar as mãos, enquanto vamos terminar este evento. Há muitos nomes que eu estou a ouvir falar como terapeuta, eu não conhecia, e seria muitíssimo importante que vocês partilhassem no e-mail que foi partilhado no chat, os vossos contactos, aonde é que vocês têm as vossas práticas, que é para nós continuarmos a desenvolver então a base de dados, que é muito importante para as famílias que precisam de conforto neste trabalho que não é fácil, mas que é muito preciso. Obrigadíssimo, doutora Malwa. No entanto, não me resta mais nada. Tenho 2 minutinhos de acordo com o meu programa, então vou aproveitar para agradecer a todos os presentes, bem do fundo do coração nosso, muito, mas muito obrigado, e dizer que juntos somos mais fortes e contamos com vocês nas próximas oportunidades, ok? No entanto, para terminar, dizer que o objetivo deste encontro hoje, desde ontem até hoje, é no fundo percebermos, enquanto profissionais que nós não somos donos do conhecimento em nenhuma circunstância, ok? Não somos donos de nenhum conhecimento, que precisamos sempre do outro ao nosso lado, e que, no fundo de tudo, o principal objetivo, o centro da nossa questão é o nosso cliente. Muito obrigado a todos, boa noite e bom resto de fim de semana.